convidada de hoje nasceu na terra indígena Araribóia, no Maranhão. Lutou muito para estudar, virou professora, enfermeira e liderança. Coordenou por mais de 10 anos a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e é cofundadora da nossa Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA, e em 2018 se tornou a primeira mulher indígena a disputar a vice-presidência do Brasil. Que honra, hein? E ela é reconhecida pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Foi eleita deputada federal com mais de 150 mil votos e hoje é a primeira ministra dos povos indígenas do país. Em abril de 2021, após denunciar as violações contra os povos indígenas na pandemia, na websérie Maracá, Emergência Indígena, ela foi intimada pela Polícia Federal, a mando do presidente Jair Bolsonaro, presidente na época. E agora, neste 12 de setembro de 2024, dia em que o Supremo Tribunal Federal condena Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe contra a democracia, ela está aqui, ao vivo, no Estúdio Roça, na capital do país, no coração da Rádio Nacional dos Povos, para comentar justamente sobre o julgamento, falar sobre COP30 e conhecer também o nosso Estúdio Roça, né, pessoal? E esse espaço que é conquistado pelo movimento indígena e quilombola numa universidade pública. Bem-vinda, parentíssima ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Olá, boa tarde, obrigada, muito obrigada, Samela, muito obrigada aqui. Ela está sem microfone? Olha, a nossa ministra, vamos passar para o próximo, para o outro microfone para que a gente continue aqui nossa entrevista. É isso mesmo, pessoal. Nós estamos aqui com a nossa ministra dos Povos Indígenas, ministra Sônia Guajajara, ela que vai falar logo aqui mais para vocês alguns ajustes técnicos aqui na nossa Rádio Nacional dos Povos. Aqui na nossa Rádio Nacional dos Povos, e a nossa ministra vai falar para a gente sobre a COP30, sobre o julgamento e também um pouquinho sobre as memórias, né? Seja bem-vinda, nossa ministra. Olá, Samela, obrigada, Natália. Né, acho que, primeiro, parabenizar por esse espaço, né, aqui, a Rádio dos Povos. Super importante, um lugar para a gente falar diretamente, falar nós para nós os outros, nós com nós, né? E aqui na UNB, né, que acolhe esse espaço, então, parabenizar pela iniciativa, né, e também essa conquista. Bem, seja... Fica à vontade, fica à vontade. Bom, um dia, né, claro, um dia para se comemorar, para rememorar, né, não rememorar para a gente sofrer outra vez, né, mas para evitar que, né, tipos de práticas como aconteceram na gestão de Jair Bolsonaro, sobretudo durante a pandemia, não se repita nunca mais, né? E aí, como Samela bem lembrou, foi um período difícil para nós, povos indígenas, para quilombolas, né, comunidades tradicionais, que vivemos aí todo um negligenciamento do governo federal, quando negava o apoio, negava a proteção para nós, né, diretamente, e mesmo quando a gente buscava esses apoios de forma autônoma, a gente era impedido de fazer chegar esses produtos, materiais, né, nos territórios. E a gente fez isso pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que eu estava à frente no momento. Buscamos articulação internacional com a websérie Maracá para chamar a atenção, para trazer apoios. E aí a presidência da FUNAI, à época, né, Marcelo Xavier, denunciou esse trabalho que a gente estava fazendo na Polícia Federal e ainda me acusando de lesa pátria. Foi quando o general Heleno, né, também comprou essa ideia e publicavam no Twitter quase todos os dias, dizendo que eu era uma pessoa perigosa que tinha que ser presa, né? Então, hoje é bom falar isso porque cada um está no lugar que merece, né? Eu estou no Ministério dos Povos Indígenas e eles, cada um no seu devido lugar. Então, realmente, né, como é que a gente fala? Esse mundo não dá volta, capota, né?
Justiça sendo feita. Justiça sendo feita e fortalecendo a nossa democracia. É isso aí. Muito bem. Se vocês pudessem ver aqui nosso estúdio, tá todo mundo vibrando aqui, ó. Cada um tá no lugar que tá. Tá a coisa mais linda hoje. Ministra, é uma alegria enorme poder receber a senhora aqui na Rádio Nacional dos Povos. E assim, todo mundo que senta nessa cadeira entra pro nosso quadro A Voz do Brasil. É um quadro xodó que eu faço, onde escutamos os netos compartilharem as lembranças mais bonitas dos seus avós, né? A gente fala de coisa séria, mas a gente fala de coisa que afaga o nosso coração também, né? E aí eu queria te perguntar, qual é a lembrança mais bonita que você guarda da sua avó? Mas eu acho que os banhos no riacho, né? Aqueles momentos que ela me levava para ir tomar banho direto nos igarapés, porque era isso que a gente tinha, né, na minha infância. O lugar que a gente tinha para tomar banho, para lavar roupa, para lavar louça, era ali, e com muito orgulho assim, a gente ia, porque era um lugar muito limpo, né, água limpa, cristalina, gostosa. E além dos banhos, né, dos timbugos no riacho, a gente ia também na roça para coletar o que a gente ia comer, né, apanhar feijão, quebrar milho, maxixe, quiabo, até arroz. A gente também participava da colheita. E sempre eu digo isso porque acho que hoje as pessoas acabam chamando esses produtos, né, que são produzidos de maneira natural, sem veneno, produtos orgânicos. E aí eu demorei para entender o que era produto orgânico, né? E aí, quando eu fui realmente a fundo, vi, não, eram os produtos que a gente comia na infância, que era produzido por nós, né? Que garantia não só a segurança alimentar, mas a soberania alimentar, de ter não só a comida, mas um alimento saudável, né? Aí era o caldinho, né? O caldinho, a galinha caipira, o quibe de abóbora com cheiro verde. Então, essas são lembranças assim maravilhosas que eu tenho e procuro repetir de vez em quando, né? Replicar ali essas comidinhas que realmente afaga, né, a alma e o corpo. Abraça a gente, assim, para quem vive longe de casa, para quem vive longe, no caso da senhora, tá longe do seu Maranhão, eu tô longe da minha Bahia, uma comidinha da avó é o que faz a gente voltar para casa, né? E a gente começa falando de avó porque é isso que principia nossos povos, né? É nossa ancestralidade, tá tudo baseado na ancestralidade. É o que foi feito antes para ser pensado no futuro e trajando o que está sendo feito agora. E aí a gente fala, né, de memória, mas a gente também fala o que essa memória levou até a gente, até onde a gente chegou com essa memória. E aí eu queria aproveitar que tem muita gente ouvindo, gente, vocês poderiam ver o que está acontecendo lá fora. Parentes, quilombolas, indígenas, tem representante do governo, minha tia ali do outro lado, eu dou carteirada em todo mundo, gente. Eu tenho uma tia que ela é secretária, não sei se você sabe. Que aí eu queria também que a Rádio Nacional dos Povos fosse esse lugar onde se explicasse para o nosso povo o que acontece aqui em Brasília, né? Como que é o Ministério dos Povos Indígenas, quais são as principais atribuições do Ministério, onde ele consegue atuar diretamente hoje. Queria que a senhora falasse um pouco disso para a gente. Bom, acho que primeiro ressaltar sempre essa importância da criação do primeiro Ministério dos Povos Indígenas, né? Foram 523 anos para a gente ter um ministério próprio, né? O presidente Lula, quando me convidou, ele disse: Soninha, esse poderia ter sido o primeiro ministério a ser criado no Brasil, porque é o Ministério dos Povos Originários, né? Mas mesmo que tardiamente, né, vou fazer esse ministério acontecer e juntos a gente vai fazer história. Então, acho que nesse momento, com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, a gente não só vive, né, essa história diferente, como a gente está fazendo essa mudança acontecer. O Ministério traz a pauta indígena para o centro do debate político, né, na construção de política pública de forma, né, direta, né, com o protagonismo indígena. Então, nós estamos chamando esse momento que nós temos um Ministério de Povos Indígenas, nós temos uma FUNAI com a presidência indígena, nós temos diretoras, secretárias, né? Temos a CESAI também sobre a coordenação indígena. Então, nós estamos chamando esse momento de o momento da gestão indígena, né? Onde nós temos as coordenações regionais da FUNAI,
os distritos sanitários especial indígena, né, todos conduzidos por indígena. E aqui na Esplanada, a gente tem essa participação direta nas reuniões interministeriais, nas reuniões com o presidente Lula, né? A gente está aqui programado para uma coisa, de repente ele chama, tem que largar tudo e vai atender, né? E o nosso tema é um tema transversal, porque a gente tem um ministério, temos ali um orçamento para essa construção de política pública, né? Mas a gente tem transversalidade com praticamente todos os outros ministérios. Então, a nossa interlocução é diária, é direta, né? Porque se você vai tratar, por exemplo, dos direitos das mulheres, né? De toda a questão de gênero, nós vamos articular com o Ministério da Mulher. Como exemplo, fizemos agora a primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas, que aconteceu agora, início de agosto, né, tá exatamente um mês, aqui na Esplanada, numa parceria, né, assim, fantástica, Ministério dos Povos Indígenas e Ministério da Mulher, para trazer para Brasília mais de 5.000 mulheres indígenas. Olha só, para nós isso foi, assim, né, fantástico, porque a gente traz as mulheres para discutir, debater, participar, né, propor, e a gente sair dali com todo um acúmulo de demanda das mulheres, né, e no final a gente ter ali uma construção de política pública voltada para mulheres indígenas de forma específica, né, de acordo com o que elas falaram. E assim com os outros ministérios, né? Ministério da Cultura, a gente trabalha junto, os editais, programas, para que os indígenas possam acessar diretamente na ponta, a partir dos municípios ou dos estados. Ministério do Esporte, igualmente, né? Buscando um fortalecimento do esporte, dos jogos indígenas também nos territórios, né? E aí vai, MEC, saúde, né? Então, o Ministério dos Povos Indígenas é um ministério, né, assim, totalmente fora do comum, né? Porque a gente traz a pauta de direitos humanos, a gente traz a pauta ambiental, a pauta climática, a biodiversidade, a cultura, né, tudo no mesmo ministério. Então, nós temos falado assim que o nosso ministério, né, é o ministério do futuro, porque nós tratamos todas as pautas que garantem o futuro das pessoas do planeta. E acredito que o Ministério não vai fazer história, não. Ele já está fazendo história, porque é um Ministério novo, né? É um Ministério novo e já tem tantas atribuições, já tem tantas atividades que estão acontecendo. E o nosso Estúdio Roça, ele esteve na Marcha das Mulheres, a gente esteve ali entrevistando as mulheres, foram mais de 5.000 mulheres, né? A ministra estava comentando aqui, e nós estivemos lá falando da força, da ancestralidade, dessas mulheres indígenas que vieram de todos os biomas do Brasil para somar na primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, para criar políticas públicas voltadas, né, para nós, mulheres indígenas. Ministra, e a gente aqui na Rádio Nacional dos Povos já estamos aquecendo os nossos tambores para a COP30. Eu ouvi a senhora falar, antes de começar aqui, ia daqui, né, para o ciclo coparente, que é uma das ações também do Ministério dos Povos Indígenas, para os povos indígenas se prepararem para a COP30, né? E vai ser uma grande cobertura colaborativa que a gente vai ter com vários veículos de mídia, com o mídia indígena também, redes e coletivos de todos os biomas do Brasil. E eu quero pedir para a senhora explicar um pouquinho como é que vai ser o Aldeia COP, como é que os povos indígenas estão se preparando para a COP30 e também o que precisa acontecer na COP para que você volte de lá feliz, realizada como ministra e como liderança indígena. Bom, a COP30, né? É esse evento global tão esperado, que todo mundo está aí numa grande expectativa, não só de participação, mas também de resultados. Esta COP precisa deixar resultados concretos, precisa deixar legado. É a primeira vez que a COP acontece na Amazônia, né? Então, a gente precisa realmente fazer esta COP dar certo, né? O Ministério dos Povos Indígenas tem feito, assim, tem organizado diversas iniciativas para garantir a participação indígena em todo esse processo, considerando que a gente não pode ver a COP somente como esse grande evento que acontece lá em novembro, né? Mas como um processo de formação, de informação, de contribuições,
né, para que a gente chegue lá e tenha um resultado, não deixar tudo para esse momento, né? Então, a gente organizou um processo de mobilização por todo o Brasil por meio desse ciclo, que nós estamos chamando do ciclo coparente, fazendo aí essa brincadeirinha, né, coparente, né, que é o envolvimento dos parentes com a COP. Então, a gente realizou etapas, né, no Nordeste, reunindo todos os estados ali do Nordeste, junto com a APOIME, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Fizemos no Sul, nessa parceria também com a ARPINSUL, Articulação dos Povos Indígenas do Sul. No Sudeste, né, com a ARPIN Sudeste, Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste. No Centro-Oeste, né, fizemos 2 etapas ali no Mato Grosso do Sul, uma com o Conselho Terena, reunindo todos os povos de Mato Grosso do Sul, e uma especial com a Tiguaçu, reunindo ali os Guarani Kaiowá, porque a gente, né, leva em consideração também toda essa a questão linguística, né, o acesso às informações. Então, a gente fez uma específica com os Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul. E aí estamos agora na etapa Amazônia, né? Já fomos no Maranhão, junto com Tocantins, no Pará, Rondônia, Roraima, Acre, né? Hoje estou indo para o Amapá, vai acontecer amanhã, o coparente do Amapá, e depois seguimos para o Amazonas com 3 etapas, né? Diretamente com a minha participação, que vai ser Lábrea, sul do Amazonas, São Gabriel da Cachoeira, no Rio Negro, e depois vamos finalizar em Manaus como etapa estadual. E aí vamos finalizar o ciclo total em Mato Grosso. Bom, então esse é o momento onde a gente fala o que é a COP, o que se discute na COP, o que precisa ser decidido nesta COP e como será a participação indígena. Assim como já definindo também o quantitativo de pessoas que estarão indo para participar na Zona Azul, que serão credenciados, né? Bom, chegando em Belém, nós vamos ter a Aldeia COP, que vai acontecer na escola NPI, que é a Escola de Aplicação da UFPA, e ali vai ser um espaço de alojamento. Estamos preparando para receber pelo menos 3.000 indígenas ali, e também um espaço de debate. A Aldeia COP vai ter agendas culturais, agendas políticas, intercâmbio entre os parentes, troca de experiências, iniciativas que acontecem nos territórios, mas também troca ali com parceiros, com financiadores, né? Então, lá vai ser um espaço que vai ter agenda permanente, né? E à noite com nossas agendas culturais, com artistas indígenas, não indígenas, amigos convidados. Nós estamos falando que a Aldeia COP é para ser o coração da COP, porque nós estamos falando de Amazônia, estamos falando, né, de COP democrática, com participação. E aí a gente quer que as pessoas que vierem para a Amazônia possam visitar a nossa Aldeia COP, conhecer essa diversidade de povos, de culturas. Vai ter também a nossa feira lá, né, própria dentro dessa aldeia. Então, é um lugar de visitação ali permanente também. Estamos trabalhando para ser um lugar seguro, né, tranquilo, para que as pessoas fiquem muito bem à vontade ali, né? Bom, e a gente vai fazer agendas conectadas, tanto com a Zona Azul, com os indígenas credenciados, com a Zona Verde, com quem não está credenciado, mas nós vamos ter ali também um espaço nosso, que é o Pavilhão do Ciclo dos Povos. Está sendo liderado por nós, né, pelo MPI, eu enquanto presidenta desse ciclo, mas é um espaço compartilhado com quilombolas, afrodescendentes, né, agricultura familiar e comunidades tradicionais. Então, ali vai ser o nosso lugar também, na Zona Verde, o espaço Ciclo dos Povos. E ainda vamos ter uma conexão com a Cúpula dos Povos, que é o lugar onde estará os movimentos sociais, né? Ali participando diretamente na UFPA. Então, nossa agenda da Aldeia COP estará conectada com todos esses espaços. Bom, e dentro ali nós temos os indígenas que estão num processo de formação, que é o Cuntaricatu, líderes indígenas na política global. Esses indígenas estão desde o ano passado se preparando, estudando, né, e já participando efetivamente, e lá eles estarão participando ali nas salas, né, diretamente com os negociadores, diplomatas, que é quem ficam ali na discussão diária, né? Então, teremos também essa participação efetiva. E aí, isso fora a nossa participação mais ampla, que se dará em vários níveis, né, com
com agendas, né, com autoridades internacionais, com financiadores. E o que a gente espera que saia desta COP, né, pelo menos, que a gente possa lançar ali um mecanismo de financiamento direto para povos indígenas e comunidades locais. Estamos trabalhando para isso, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério da Fazenda e Relações Exteriores, para que a gente já tenha alguns recursos aportados dos países, né, para que a gente possa ter ali um mecanismo financeiro que possa ancorar os recursos climáticos que são anunciados no âmbito das COPs. E aí a gente começou a trabalhar esse mecanismo porque, né, houve um estudo que mostrou que apenas 1% do que é anunciado na COP chega nos países. E desse 1%, apenas 1% do 1% chega nos territórios indígenas. 0,01%. Nada. Não chega nos territórios indígenas. Então, constatando isso, a gente começou a discutir um mecanismo, né, que é um mecanismo, vai estar ancorado nos governos, né, nos países, porque são recursos doados pelos governos, né, mas ali a gente tenha 20% de todo o recurso arrecadado que vá direto para organizações indígenas e de comunidades locais. Então, esse será executado diretamente para as iniciativas nos territórios. E dos 80%, se faz a implementação da política pública. Por exemplo, a PNEGAT, né, ela precisa ser apoiada dos 80%, porque é uma política de governo, né, uma política que queremos que seja política de Estado, que estamos tramitando no Congresso para transformar em lei. Então, se a gente consegue, nesta COP, ter esse mecanismo já lançado, criado, ótimo, porque a gente já sai ali com uma garantia de que os povos terão financiamento próprio, né? Assim como o PLED territorial. O PLED é o compromisso de cada país. Aqui no Brasil, estamos trabalhando para apresentar a promessa do Brasil. Quantos milhões de hectares o Brasil quer proteger em 10 anos? Então, nós vamos ter que ter essa estimativa e aí a filantropia, também alguns países vão aportar recursos de acordo com o que você promete proteger. Isso tudo para a gente alcançar a nossa meta, né, de redução das emissões. E aí tem um critério. O país precisa também, né, assumir esse compromisso de proteger, porque se ele não comprova isso, ele não recebe mais. O TFF também é esse mecanismo que eu falei anterior, Fundo Floresta Tropical para Sempre. O país assume o compromisso. Se ele não repassar os 20%, ele não recebe 100% do ano seguinte. E o PLED é a mesma coisa. A gente vai apresentar a promessa do Brasil, o Brasil vai ter que garantir essa proteção e, da nossa parte indígena, né, o que nós temos de concreto é apresentar a demarcação das terras indígenas como uma das formas de mitigar a crise climática. Então, essa é uma maneira efetiva, né? E é o que nós estamos apresentando também como promessa de proteção dos territórios. Totalmente aliado com as pautas do movimento indígena, né? Porque nas nossas NDCs nós apresentamos que nós gostaríamos, né, que a demarcação das terras indígenas fossem contempladas como política de mitigação para barrar os efeitos da crise climática e também o financiamento direto, né, aos nossos territórios e os movimentos indígenas criando, né, esses fundos para a gente receber esses financiamentos. Muito bem, a COP30 vai ser uma COP indígena, onde a gente vai ter a presença dos povos indígenas, não só da Amazônia, mas de todos os biomas do Brasil, credenciados, participantes dentro das negociações, né, pelo Cuntaricatu e essa é muito importante, né? A COP do Brasil é a COP da Amazônia, a COP do povo, a COP dos povos indígenas. Mas, ministra, antes da nossa próxima pergunta, queria compartilhar com todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que hoje no nosso estúdio a gente está com os alunos da Escola de Rádio e Clima. É uma disciplina, pessoal, que faz parte do mestrado de sustentabilidade junto aos povos e terras tradicionais daqui da UNB. E eu quero te contar, pessoal, que de 2011 a 2025, o MESPIT já formou 113 mestras e mestres. 88 são representantes de povos indígenas, quilombolas ou comunidades tradicionais diversas. Desse mestrado saíram vozes fortes como Cineia Wapichana,
nossa presidente do Caucus Indígenas, enviada especial para a COP, e a deputada federal Célia Chacriabá também, e o coordenador da PIB, pela Apoime, o Dinamanto Chá, e a nossa secretária de Povos e Comunidade Tradicional, a Edel Moraes, que também já foi entrevistada aqui. É com muita alegria que a gente criou a primeira disciplina de comunicação desse mestrado. A Escola de Rádio e Clima é um sucesso, pessoal, e onde a gente traz para a sala de aula professores indígenas e quilombolas. E os alunos também produzem programas. Enfim, estamos todos aprendendo com a nossa escola de rádio. E os alunos pessoal, da nossa disciplina enviaram perguntas, estão aqui, para fazer essas perguntas, especialmente para a ministra dos povos indígenas. E representando, a nossa disciplina de mestrado do MESPT, nós gostaríamos de chamar, já está aqui na nossa frente, o nosso aluno, que é o José Antônio Parava Ramos, que ele é do povo chiquitano, está aqui para fazer uma pergunta especial para a nossa ministra dos povos indígenas. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. É um prazer estar na Rádio dos Povos Indígenas, É um prazer, ministra, estar fazendo essa pergunta para a senhora, agradecer aqui os nossos professores, que estão presentes, e os alunos também. Então, eu sou José Antônio Parava Ramos, sou do povo chiquitano, da terra indígena Portal do Encantado, município de Porto Esperidião, oeste do Mato Grosso, Eu sou segundo tesoureiro da federação, que é a FEPOINT, assim como a senhora já conhece muito bem, Eu faço parte da FEPOINT, A minha pergunta, ministra, é relacionado ao copo parente. No dia 28 a 30 desse mês, vai haver o COP Parente dentro do meu território. A gente já está nos preparativos, juntamente com as lideranças do nosso povo. E a minha pergunta é o seguinte, qual é a sua expectativa diante de ir para o nosso território? E gostaria também de pedir para você mandar um recado para o meu povo, onde vai ser um anfitrião desse evento. A gente sabe que é um evento muito importante, na qual a senhora mesmo já colocou aqui, todos os estados brasileiros estão fazendo esse evento promovido pelo MPI, juntamente com os parceiros. Isso é muito importante, trabalhar a questão das nossas lideranças, preparar eles justamente para a COP que vai acontecer em Belém. E minhas perguntas seriam essa. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada, muito prazer também. E saudar aqui todos os povos do Mato Grosso. E a expectativa é alta, porque vai ser o último coparente, E um abraço especial para o povo chiquitano, que eu sei que está lá, preparando e organizando para receber bem todo mundo. Então, a gente está apostando muito, que a gente vai encerrar o nosso ciclo coparente com chave de ouro lá no Mato Grosso. É um estado que eu tenho ido pouco, enquanto ministra. Antes eu sempre fui nas assembleias da FEPOINT, com outras agendas. Enquanto ministra, realmente, fui bem pouco, mas a gente vai aproveitar bem esse momento, porque trata da nossa participação indígena na COP, mas sempre a gente tem outros assuntos do Estado, das políticas ali territoriais a serem tratadas, e a gente aproveita esse momento também para conversar com as lideranças, com as organizações, e com os parentes. Então, agradecer muito, ao teu povo por este momento, por estar recepcionando a nossa comitiva do governo federal, porque a gente vai enquanto MPI, FUNAI, a CESAI também tem participado, outros ministérios a gente convida para estar junto, Então, vamos articular para poder ser a etapa que marque bem todo esse ciclo de participação indígena na COP30. Muito obrigado, ministra. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, ministra dos Povos Indígenas. Muito obrigada, José, pela pergunta. É uma honra receber a nossa ministra dos Povos Indígenas aqui. Eu, enquanto comunicadora indígena, e conheço a Sônia ali
desde da minha vida toda, fico muito nervosa, muito ansiosa e muito feliz, porque para mim é uma honra, gente, entrevistar essa mulher. E agradecer por você tirar da sua agenda para estar aqui com a gente na Rádio Nacional dos Povos. Em nome da PIB, né, e da CONAC, né, Natália, a gente agradece. Nosso muito obrigada. E é isso. É isso aí, ministra. Seja bem-vinda e volte mais vezes aqui para conversar com a gente sobre outros assuntos. Vamos falar mais sobre memórias de avós, né? Falar sobre maternidade. Sobre Mães em Movimento, né? Exatamente. A ministra dos Povos Indígenas é uma das influências para mim para a questão dos Mães em Movimento, porque ela sempre andou com os filhos dela na luta, né? Ali na Tipóia, a Iuara ali, eu tenho várias fotos assim que eu vejo assim, nossa, é muito bonito, é muito lindo. Inspirador, né? Um dia quero ter a ministra aqui no quadro Mães em Movimento para vocês saberem como é a história dessa mãe em movimento de fato. Muita história mesmo. É a luta que materna. Muito obrigada, viu, ministra? Obrigada.